Olá, muito boa noite. Eu sou o apóstolo Denis Brasil e hoje na nossa live de libertação, falando sobre batalha espiritual. E hoje nós vamos estar falando sobre verdades sobre a libertação em Cristo Jesus. Então, antes de mais nada, vá compartilhando essa live, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, que hoje nós vamos estar falando um pouco sobre libertação, verdade sobre libertação em Cristo Jesus. Como isso é importante nos nossos dias, falar um pouco sobre isso hoje, na nossa live apostólica e profética, que todas as terça-feiras estamos aqui à noite, né? Geralmente, depois das 9h30 da noite, nós já estamos aqui. Eu sou o apóstolo Denis Brasil, fundador da Convenção Apostólica e Profética Alfa Nacional. Queremos te convidar a fazer parte da nossa convenção, onde juntos nós estamos fundamentando e estabelecendo o governo do Reino de Deus através da convenção, levantando 5 ministérios de Efésios 4:11, onde diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, né? Então, nós estamos aí com essa visão de trazer uma restauração dos 5 ministérios que Cristo deixou para a sua igreja e com o passar do tempo foi esquecido. Então, a nossa convenção apostólica e profética Alfa, ela traz uma reforma apostólica e profética dos nossos últimos dias e também traz o estabelecimento dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas, em nome de Jesus Cristo, todos os irmãos, amados irmãos, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, diáconos, bispos, presbíteros, sejam bem-vindos todos, no nome de Jesus Cristo, a essa live. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, de Facebook, que nós vamos estar aqui falando um pouco sobre verdades de libertação. O que é libertação segundo a Bíblia? Será que libertação é expulsar um demônio, o espírito maligno sai e a pessoa já está liberta? Então, nós vamos falar mais sobre isso. Então, compartilhe, vá compartilhando essa live, vai compartilhando ela em nome de Jesus Cristo, para que juntos aí possamos falarmos um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre libertação. É muito importante nós entendermos isso, que Jesus fala sobre libertação. O que é libertação? Né? Nós sabemos que a libertação ela é um assunto muito extenso dentro das denominações, mas biblicamente, o que Jesus fala sobre libertação? Essa é a nossa live hoje, falando sobre libertação. Vou deixar mais um tempinho para que os irmãos possam entrar. Você que está aí vivendo por essa live, compartilha ela, porque aqui nós vamos trazer um ensino hoje sobre libertação. Eu sou o apóstolo Denis Brasil, de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Sou fundador da Convenção Apostólica e Profética Alfa, o qual tem o meu conselho apostólico nacional, que é o apóstolo Fábio Lírio, da cidade de Itapetininga, e o apóstolo Luciano Targino, da capital de São Paulo, do bairro de São Mateus. Então, nós somos da convenção e queremos te convidar a fazer parte dessa família, a família apostólica e profética que tem trazido a última reforma apostólica e profética antes do arrebatamento, preparando a igreja, aperfeiçoando a igreja, trazendo treinamentos
palavras de amadurecimento para a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. Então, essas lives são para trazer realmente um ensino, aquilo que nós temos falado. Mas eu quero falar sobre libertação. Libertação. E eu quero ler um texto com vocês em Mateus capítulo 12, versículo 43, que diz assim, Mateus 12, 43. Jesus dizendo, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e retornando, encontra a casa desocupada ou vazia, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa se torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando um espírito maligno, sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Mas ele não encontrando esses lugares, ele volta de novo de onde ele saiu. Só que ele não volta sozinho. Jesus disse que ele volta com mais 7. Aqui em Mateus 12, 45, Jesus disse assim, diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. O que Jesus está dizendo? Que quando um espírito maligno sai, Deus abençoe pastor Enéas, quando um espírito maligno sai de uma pessoa, é expulso de uma pessoa, né? Esse espírito maligno, ele sai, vai para lugares áridos. Ele não encontrando lugar, preste atenção, ele não encontrando lugar, ele volta de novo. Porque o espírito maligno, ele precisa se manifestar, ele precisa se comunicar, trazendo a comunicação, o recado dos outros maiores que ele. Porque o espírito maligno é o espírito de baixa hierarquia. São os espíritos malignos de solo, aqueles de incorporação que se manifestam. E eles precisam trazer um recado daqueles que estão lá em cima. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a libertação não acontece quando o demônio sai, mas acontece quando Jesus entra. Vou falar de novo. A libertação não acontece quando o demônio sai, mas quando Jesus entra. Porque não adianta só expulsar o demônio se Jesus não entrar ali, se Jesus não tiver não entrar na vida daquela pessoa. Então, a libertação, ela não é expulsão de demônios. Vou falar de novo. Libertação não é expulsão de demônios. Expulsão de demônios é o começo do processo da libertação. O que Jesus estava querendo falar aqui? Mateus 12, 45. Mateus 12, 43. Pastor Enéas, se quiser escrever para mim aí, Mateus 12, 43 ao 45. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso,
mas não encontra onde repousar. O que Jesus está dizendo? Olha, esse demônio ele sai da pessoa, né? A pessoa não está liberta. Por quê? Porque ele vai voltar para a casa que era dele. Vai voltar para o domínio dele. Vai voltar justamente com aquelas práticas que ele fazia com que aquela pessoa fizesse. Só que aquela pessoa que não tem Jesus na casa, a casa ela foi tirada, né? Ela foi limpa, mas agora tem que colocar um proprietário da casa. Então, o que nós estamos vendo hoje? Né? Hoje nós vemos muitas denominações expulsando demônios, mas isso é um erro. Essas denominações estão prejudicando as pessoas, porque elas fazem cultos de libertação, de invocar demônios, espíritos malignos, né? Mas essas pessoas, esses espíritos malignos saem na hora da oração no nome de Jesus, só que elas não são libertas, porque existe um processo da libertação. E o processo da libertação começa com expulsão de demônios. Então, quando alguém está ali com um espírito maligno e expulsa o espírito maligno dela, se ela não quiser, se ela não se interessar em fechar as brechas para que aquele demônio, aquele espírito maligno e mais os 7 que vão vir não entre, não vai adiantar. Só vai ser uma expulsão atrás de expulsão. Vai se tornar exorcismo. Então, o exorcismo não traz libertação. O que traz libertação é um processo de conhecimento. Como o pastor Oséias falou aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Então, quando eu conheço a verdade, eu vou me libertando. Quando eu conheço o que Jesus pode fazer na minha vida, quem é Jesus, a autoridade que ele tem, isso vai me libertando. Então, eu quero deixar aqui isso, que expulsão de demônios não é libertação. Expulsão de demônios é o começo do processo da libertação. E aí, nós temos que entender algo, que a igreja ela não foi programada para lutar contra espírito maligno. A igreja ela foi programada para lutar contra principados. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo diz: a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores, né, na região celestial, e as hostes infernais. 4 níveis de batalha espiritual. A igreja foi chamada para lutar. A igreja não foi chamada para lutar com demônios, com espíritos malignos de baixa patente. Ela foi programada para lutar contra principado. É aí que eu quero chegar. Quando uma pessoa ela carrega um espírito maligno por uma prática, uma porta que foi aberta, por idolatria, por altares, enfim, rituais, tanto faz. Ali entrou um espírito maligno, mas aquele espírito maligno tem um principado que é a cabeça dele. É aonde eu quero chegar. Quando tu
Quando se expulsa um espírito maligno, saiba que aquele espírito maligno tem um principado sobre ele. E o principado não se manifesta, porque principado é construção. Então, existem principados nas famílias, aonde essa família tem uma construção de acidente, de morte prematura, de aborto, de drogas, promiscuidade, idolatria. Então, ali existe um principado que está construindo naquela família a sua mentalidade. Existem principados que atuam em cidades por meio das culturas, das tradições, nome de ruas, de praças. Existem principados que atuam em estados pela cultura, pela tradição. Então, existem vários níveis de principados. Então, quando Jesus está dizendo que um espírito maligno sai e volta mais 7, ele está dizendo o seguinte, que esse espírito maligno ele tem um principado sobre ele. Então, a igreja ela foi programada a não lutar com esses espíritos malignos. Ela foi programada a expulsar esses espíritos malignos. Por isso, Jesus ele não revelou isso para os 11, porque os 11, lá em Marcos, capítulo 16, eles ainda não tinham uma mentalidade do reino perfeitamente, porque eles ainda tinham uma mentalidade judaica. Então, Jesus, ele fala, em meu nome expulsarão demônios. Mas Paulo começa a entender o nível de guerra espiritual. Paulo teve a revelação da guerra espiritual que a igreja deveria enfrentar. Então, nós precisamos compreender que é o seguinte, que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, é o processo da libertação para a desconstrução dos principados na família, porque existem principados que atuam através das drogas, da prostituição, da bebida, promiscuidade. Então, a luta da igreja é contra principado. Então, o processo da libertação vai desconstruindo os principados na vida, nas áreas daquela pessoa e daquela família. Então, o processo da libertação, ela vai desconstruindo o plano, a mentalidade, o histórico do principado familiar. Então, por isso que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele vai trazer mais 7 pior que ele, porque ele quer continuar no poder, no governo da vida daquela pessoa. E é aí que precisa entrar o valente, como Jesus falou, que vindo o mais valente, né, ele subjuga aquele que se acha valente. Então, a igreja, nós somos chamados para lutar contra principado. Principados é conquistar famílias, cidades, nações. Não somos chamados para fazer expulsões de demônios individuais na vida de pessoas. Nós somos chamados, como Paulo diz. Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra principados e potestades, dominadores e hostes infernais da maldade. Efésios 6, versículo 12. 4 níveis de batalha espiritual. A igreja foi programada por Cristo
para lutar, para aprender, lutar e subjugar esses principados e libertar as pessoas, libertar famílias, libertar cidades, libertar bairros. Mas as denominações, elas não têm um conhecimento elevado sobre isso. Então, elas começam a fazer expulsão de demônios, de espíritos malignos individuais. Fazem uma reunião ali para expulsar, invocar espíritos malignos e expulsar das pessoas. E depois aquelas pessoas vão voltar para suas casas. E se Jesus não entrar na vida daquelas pessoas, se Jesus não entrar por meio da palavra e por meio de um processo de libertação, que é tirando as bagagens do passado, não vai adiantar. Não vai. Não é só expulsar demônio. Então, expulsar demônio não é libertação. Expulsar demônio é o começo, é a porta da libertação para Cristo entrar na vida daquela pessoa. E na área que aquele espírito maligno estava se fortalecendo, começa a perder força pelo conhecimento da palavra e pelo conhecimento de quem agora ela é em Cristo Jesus. Que agora ela está sendo perdoada pelo sangue de Jesus e ela está sendo justificada pelo sangue de Jesus. E que agora ela pode aprender a usar as armas espirituais que a palavra de Deus entrega para ela. Então, nós precisamos fazer essa distinção. Primeiro, a Igreja de Cristo não foi programada para ser programada para fazer expulsão de espíritos malignos individual. Ela foi programada para destronar, para aprender a lutar contra principados. Por quê? Porque no processo da libertação é o processo da desconstrução dos principados que estão atuando naquela família. Existem vários tipos de principados: Nosferatu, Lilith, Jezabel, vários tipos de principados. Mas a igreja, por falta de conhecimento, algumas denominações, por falta de conhecimento, elas fazem reuniões de exorcismo, não de libertação. Então, isso está prejudicando as pessoas, não está libertando as pessoas. Porque se as pessoas não estão sendo discipuladas, não estão sendo mentoreadas, não estão sendo treinadas, não estão sendo, que eu digo, na palavra, elas estão prejudicando as pessoas, porque os demônios saem um, volta 7. Seja bem-vindo, apóstolo Fábio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a igreja ela foi programada por Cristo para lutar nos 4 níveis de batalha espiritual: principado, potestade, dominadores do mal e hostes infernais da maldade. Você foi ensinado, a igreja foi programada para isso. Não para expulsar espíritos malignos. Isso é o processo. Porque, como eu falei, a libertação é um processo de desconstrução do principado em uma família.
Se uma pessoa saiu lá um espírito maligno que levava ela para promiscuidade, pode ter certeza, existe um principado de promiscuidade naquela família. Por quê? Porque ela é a porta. Ela foi a porta agora de Cristo entrar naquela família por meio da expulsão daquele espírito maligno. E se aquela pessoa ela se mantiver fiel e se dispor passar pelo processo da libertação, que é a desconstrução dos principados naquela família, que pode ter atuado por gerações, tataravô, avô, avó, mãe, pai, e vem vindo. Então, a libertação é a desconstrução do principado na vida ou na família daquela pessoa. Isso tem que ficar muito claro. Então, dois departamentos que deveria existir numa igreja, numa denominação, importante é um de libertação e um de intercessão. Por quê? Porque no momento em que se está se fazendo um culto, uma reunião de libertação, expulsão de demônios, já tem que pegar aquela pessoa, os dados daquela pessoa direitinho, para poder já começar o processo da libertação para a desconstrução daquele principado. Porque senão aquela pessoa vai voltar de novo e vai se manifestar de novo. E aquele espírito maligno vai estar ali. Só que não vai estar só mais ele, vai estar mais 7. E daqui a um pouco é 7, é 14, é 21, é 28. E daqui a um pouco é uma legião que vai estar ali dominando aquela pessoa. Então, o que nós devemos entender é que expulsão de demônios não é libertação. E eu quero que tu abra a Bíblia, leia comigo Lucas capítulo 8, versículo 2. Lucas 8, versículo 2. Deus abençoe, apóstolo Fábio, pastor Enéas, tem mais 4 pessoas aí, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 2, diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas, curadas de espíritos malignos e doença. Maria, conhecida como Madalena, a quem havia saído 7 demônios. Olha a verdadeira libertação aqui. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, só que agora ela estava andando com Jesus. Então não foi só os demônios saírem da Maria Madalena, mas agora ela estava andando com Jesus. A verdadeira libertação que as denominações devem fazer é expulsar, sim, os demônios como o primeiro processo, e depois, com o processo da desconstrução do principado, com o trabalho da libertação, fazer com que essa pessoa comece a seguir Jesus. Uau! Quando ela começa a seguir Jesus, começa a amar mais a palavra, começa a ter uma vida de oração, começa a ter vida de jejum, de santificação. Então, a verdadeira libertação é quando uma pessoa que está com um espírito maligno sai dela, mas ela começa a andar com Jesus. Maria Madalena é o exemplo de uma pessoa que está liberta, literalmente, porque Jesus expulsa 7 espíritos malignos dela, e ela depois começa a seguir Jesus. Então,
quando a igreja, as denominações entenderem isso, que a verdadeira libertação é fazer com que as pessoas não frequentem culto de libertação, mas se encontrem com Jesus, tenham intimidade com Jesus, fecham a porta do seu quarto e começam a orar a Jesus. Meu Deus, isso é poderoso. Glória a Deus. Deus abençoe apóstolo Daniel. Deus abençoe apóstolo Marcelo Botelho. Quanto tempo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Apóstolo dos State. Amém, irmãos? Então, Maria Madalena, olha que a Bíblia fala, olha o que Lucas, o médico Lucas, ele detalha no versículo 2, ele diz assim, olha, havia andando com Jesus algumas certas mulheres que tinham sido curadas e também foram libertas de espíritos malignos. E aí ele deixa dizer, ele fala claramente, Maria Madalena, o qual saiu 7 espíritos. Então, e ela começa a andar com Jesus. Isso é muito forte. Isso está em Lucas, mas em Marcos, capítulo 16, alguém pode abrir para mim aí? Marcos, pode escrever para mim? Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 9. Shalom, apóstola Bruna. Shalom, Igreja Evangélica Transformacional. Glória a Deus, amém? Marcos 16, 9. Olha o que diz aí. E quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do dia, ou ao amanhecer do do primeiro dia da semana, apareceu para quem? Para Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha de novo. Agora Marcos está falando, eles estão rotulando Maria Madalena, eles estão dizendo, olha, Maria Madalena, ela tinha 7 demônios, mas ela foi liberta porque ela começou a seguir Jesus. E na ressurreição de Jesus, Jesus não apareceu para os apóstolos. Jesus apareceu para uma ex-mulher, uma ex-endemoniada, que carregava 7 demônios, mas que começou a seguir Jesus, começou a aprender com Jesus, começou a se maravilhar com Jesus, quando Jesus estava no seu ministério terreno. Jesus não apareceu primeiramente para os apóstolos, que viram ele curar, viram ele fazer milagres. Jesus não foi aparecer para eles. Jesus apareceu para uma ex-mulher, uma mulher que carregava 7 demônios antes de conhecer ele. Olha que profundidade isso. O Jesus ressurreto aparece para uma mulher que está liberta. Ele aparece para uma mulher que está liberta, mostrando para os espíritos malignos e para os principados que ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, que ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que possa ser ferido, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e deu à igreja, como diz em Efésios, capítulo 1, versículo 21 ao 23. Entenda isso. Entenda que a verdadeira libertação é fazer com que a pessoa saia o espírito maligno dela no nome de Jesus, sim. Depois comece o processo da desconstrução do principado na vida daquela pessoa e daquela família, pelo processo da libertação, que é desligamentos
de alma, desligamentos dos pactos passados, enfim, tantas coisas. E aí sim, e fazer com que ela comece a andar com Jesus. E aí, essa é a verdadeira libertação. Não tem outra libertação. A verdadeira libertação é fazer a pessoa chegar até Jesus, fazer ela conhecer Jesus pessoalmente, fazer ela ter um relacionamento com Jesus. Libertação não é botar uma placa numa denominação e dizer aqui tem libertação, venha para cá que Jesus vai te libertar. Não. Ali começa um processo da libertação, que é a expulsão do espírito maligno, que depois vem com o processo da libertação, com a desconstrução dos principados na área da vida daquela pessoa e daquela família. E depois ela começa a andar com Jesus. Ela começa a entender quem é Jesus. Ela começa a se maravilhar com Jesus. Verdadeira libertação é tirar a pessoa do inferno e trazer para a luz. Conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus. Não apenas expulsar demônio. Então, para nós finalizarmos, para nós retificarmos o que falamos, libertação não é expulsão de demônios. Libertação é um processo de desconstrução dos principados na vida daquela família e daquela pessoa. E libertação final é quando conseguimos, como igreja, levar aquela pessoa a conhecer a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, fazer ela amar a Bíblia, fazer ela ter uma vida de oração, fazer ela ter um relacionamento com Deus e mostrar para ela que Jesus é muito maior do que qualquer espírito maligno, do que qualquer principados e potestades, e levar ela a entender isso. Geralmente, pessoas que quando entram nessa área, quando elas passam por esse processo de libertação, elas se tornam libertadoras. Elas passam a ter um chamado de libertação. Então, expulsão de demônios é uma coisa. Marcos 16, do 15 ao 17, que diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Ok, é um sinal. Quem crê em Jesus, expulsar demônio é um sinal. Ok, mas libertação, para ter um chamado de libertação, você precisa ser ungido pelo Espírito Santo, com uma unção de libertação. Sem essa unção de libertação, você pode até expulsar demônio, mas você não tem a unção para libertar, para desconstruir principados por meio da libertação. Lucas, capítulo 4, quem estiver aí pode escrever para mim, Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus está falando sobre isso. Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e me enviou para proclamar libertação. Ou seja, o que Jesus está dizendo, que para expulsar demônios, qualquer um expulsa no seu nome. Qualquer um, porque é o nome que tem poder, não é a pessoa. Não é o apóstolo que tem poder, não é o evangelista, não é o mestre, não é o pastor, não é o bispo, o presbítero, o diácono, o reverendo, não. O poder está no nome de Jesus. Qualquer um faz isso. Agora, para libertação, tem que ter uma unção específica do Espírito Santo. Tem que ser chamado especificamente para trabalhar com libertação. É o que Jesus está dizendo aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu. Está falando de uma unção diferenciada. Uma unção para libertar. Uma unção para libertar os cativos. E aqui não tem nada a ver
com expulsão de demônios. Aqui tem a ver com desconstrução de principados. O Senhor, no ano de 2025, vai despertar muitos ministérios de libertação que estão dentro das denominações, que estão parados aí. Deus vai levantar essas pessoas, homens e mulheres, que o Espírito já ungiu elas, mas elas precisam ser treinadas, capacitadas para entender como se desconstrói, pelo processo da libertação, os principados. Então, expulsar demônios, qualquer um expulsa. Qualquer um. Aquele que crê, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio. Jesus disse, em meu nome. Mas, para libertação, você precisa de uma unção específica. Não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer um no corpo de Cristo que vai fazer a libertação e desconstrução dos principados na vida, na família de uma pessoa. Então, libertação não é expulsão de demônios. Libertação é um processo de desconstrução dos principados na vida da pessoa ou de uma família. Amém, irmãos? Então, é um ministério ou um departamento que cada denominação deveria ter, de libertação. Não culto, mas um treinamento de libertação. Uma sala específica para a libertação. Levantar libertadores, ensinar os libertadores, aprender como funciona isso. Porque é só dessa maneira que se vai conseguir desconstruir os principados nas famílias. Porque senão os espíritos malignos vão ficar proliferando ali na vida da pessoa, no casamento, na vida financeira, material, mas eles estão proliferando em toda a família. E Deus, ele ama a família, Deus não quer salvar o indivíduo. Paulo já diz isso, Paulo disse isso, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então Deus quer salvar as famílias. Então nós precisamos entender e compreender essa verdade específica. A Igreja de Cristo Jesus não foi programada para fazer e ficar ali lutando com espíritos malignos de baixa hierarquia que são de expulsão. A Igreja de Cristo Jesus, segundo Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 12, ela foi programada para lutar com 4 classes de demônios de alta hierarquia: principados, potestades, dominadores do mal e hostes infernais da maldade. Os 4. Você precisa aprender como faz isso. Essas são as verdades sobre libertação. Essa é a nossa live de hoje. Espero ter te ajudado, trazido aí esse ensino tão poderoso e desafiar aí os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres. Faça um seminário de batalha espiritual na sua igreja. Separem nesses seminários de batalha espiritual. Peça para o Senhor te mostrar quem já está ungido com o chamado de libertação. Às vezes o pastor, ele não tem esse chamado, porque o pastor, ele foi chamado para pastorear, ele não foi chamado para guerrear. É normal. O pastor, às vezes, ele é mais racional, porque é normal, ele lida com pessoas, com a alma das pessoas, com os problemas das pessoas. É normal. Agora, existem pessoas que o Senhor já separou e já ungiu essas pessoas pelo Espírito Santo, que são pessoas que gostam da área de libertação, são pessoas que gostam de expulsar demônios, gostam de leitura sobre isso. Então pega essas pessoas, faça um treinamento, leve apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que carregam essa unção de libertação
na sua igreja para despertar a igreja para a libertação. Porque senão os principados vão destruir a sua denominação. Porque de ficar expulsando espírito maligno sem fazer a libertação, vai chegar uma hora que o principado que aqueles espíritos malignos têm o comando vai achar uma brecha na vida da liderança. E aí vai dividir, vai trazer um caos naquela denominação. Não é brincadeira a libertação. Você tem que ser chamado, ungido para isso. Que é o que Jesus disse. O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para proclamar libertação. Ou seja, precisa de uma unção do Espírito Santo, uma unção diferenciada para trabalhar com libertação. Então é um departamento que eu sempre digo que deve ter nas denominações. As denominações têm departamento de missões, infantil, departamento de ação social, mas não tem departamento de libertação. Mas tem o culto de libertação, que é sexta-feira. E no fim ninguém é liberto, porque os demônios eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Fazem reuniões para invocar espíritos malignos para saírem, para que na outra sexta, outra semana volte de novo. Libertação é o processo da desconstrução do principado em uma pessoa ou numa família. Não esqueça isso. Libertação não é expulsão de demônios, mas é o processo da desconstrução de um principado na vida de uma pessoa ou de uma família. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Enéas, a igreja evangélica transformada, né? Está aqui também. O apóstolo Fábio, a apóstola Bruna, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos mergulhar. Eu creio que Deus está nos levando para essa área. Temos que aprender. Temos que entender isso. É interessante notar isso, que quando Jesus ele manda os 72 em Lucas 10, os discípulos, apóstolos, ficaram maravilhados. Ó, Lucas capítulo 10, vamos ler lá. Lucas 10. Lucas 10, 17 diz assim: os apóstolos estavam maravilhados que estavam expulsando os espíritos malignos, os demônios. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem no teu nome. Olha o que Jesus disse para eles. Olha o que Jesus lhe revelou. Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus está dizendo, não fique maravilhado aí, porque os demônios estão obedecendo vocês no meu nome. Porque eu vi o chefe deles caindo do céu. Sabe? Jesus dá uma advertida nos apóstolos, falando, olha, né? Fica maravilhado que está expulsando o demônio. Porque eu conheço o chefe deles, eu vi o chefe deles caindo do céu. Mas você deve se preocupar para ter o nome escrito no livro da vida. O que eu quero dizer com isso? Tem muito apóstolo aí, muito profeta, muito pastor, muito evangelista, muito mestre, que está expulsando o demônio, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Não está se preocupando deixar o nome escrito no livro da vida. E é o que Jesus disse, olha, vocês não devem se preocupar, ficar maravilhado que os demônios, os espíritos malignos estão submetendo ao meu nome, porque eu já sei, eu vi o chefe deles caindo do céu, mas vocês têm que se maravilhar, se preocupar que tem escrito no livro da vida. Tem muitos líderes, muitos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres que estão expulsando demônios nas denominações.
Mas o nome dessas pessoas não está escrito no livro da vida, porque estão em iniquidade, estão em adultério, prostituição, pecados. E aí? E como é que esses demônios saem? Porque não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com o nome. Não tem nada a ver com a santidade da pessoa. Não tem nada a ver com o jejum da pessoa. Tem a ver com o nome. Tem a ver com o nome. Quando Jesus trouxeram, o pai trouxe para Jesus aquele menino que trouxe para os apóstolos e o filho dele ele não conseguiu expulsar, ele diz, essa casca não sai por meio de jejum e oração, mas Jesus não tinha morrido nem ressuscitado ainda. Logo que Jesus depois morre, ele fala, em meu nome expulsarão demônio. Você não vai precisar mais de jejum nem de oração para expulsar demônio. Você vai ter que ter meu nome. Apóstolo, mas isso já é a nova aliança. Não. Quando está acontecendo isso é Marcos. Quando está acontecendo isso é Lucas. Os evangelhos é uma transição entre a velha e a nova aliança. A nova aliança ela só é mesmo firmada em Atos dos Apóstolos. Entre os evangelhos e Atos dos Apóstolos é a transição da lei judaica para a graça. Quando o pai traz para os apóstolos expulsar o demônio daquele guri lá, ainda era a velha aliança, Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado. E Jesus não expulsou aquele espírito maligno no próprio nome dele, só mandou sair. Mas logo que Jesus ressuscita, Jesus disse, em meu nome expulsarão demônio. Agora o que vale é o nome, não é o jejum. Não é o jejum que vai expulsar o demônio, irmãos. O que expulsa o demônio é Jesus. É o nome de Jesus. Mas também só expulsar demônio e não ter uma vida consagrada, só fazer reunião de expulsão de demônios para ficar conhecido como libertador, como oração forte, enfim, como, né, quiser falar aí meio gospel, mas não ter o nome escrito no livro da vida. O próprio Jesus falou isso em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 24, ao 23, ele disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entra no céu aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí ele vai dizer, mas Senhor, no teu nome, naquele dia, vamos dizer, no teu nome nós expulsamos o demônio. Olha aí. No teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos. Eu não fico maravilhado que alguém profetiza. Eu não fico maravilhado com isso. O que me maravilha é ver se ele tem uma vida no altar, um caráter no altar, como é que é a família dele, a vida dele, o caráter dele. Isso que vai me maravilhar. Agora, se ele expulsa demônio, qualquer um expulsa. Qualquer um expulsa demônio para aquele que crê. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio. Então tem muita gente que está em pecados sexuais, financeiro, de caráter dentro das instituições evangélicas que estão expulsando o demônio. E o povo bate palma para essas pessoas. Olha o ungidão, o poder. Não, mas o poder, expulsar demônio não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com o jejum, tem a ver com o nome. O nome. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus disse isso. Isso é uma verdade absoluta. Não tem como mudar isso. Está escrito. E o que está escrito não tem como apagar. Pode até rasgar a Bíblia, você pode rasgar ela no mundo natural, mas ela já está escrita no mundo espiritual, já está escrito. O diabo já sabe disso, já está escrito, não tem como apagar isso. O que Jesus falou já está escrito, não tem como. Então nós precisamos entender isso. Que tem muita gente que está dizendo que está libertando, mas ainda precisa de libertação. Está em cima dos altares, dos púlpitos, está usando o microfone, está impondo mão em cima da cabeça das pessoas. O que está transferindo? Libertação ou maldição? É para nós pensar. Então, não se maravilhe, não fique maravilhado. Ah, o evangelista está libertando, expulsando o demônio. Vem cá, é nosso chamado, nós somos chamados para expulsar demônio. Esses sinais seguirão os que creem. Esse sinal pode acontecer dentro de uma casa, embaixo da ponte, no ônibus, dentro do salão, na rua, no estádio de futebol,
num ginásio, qualquer lugar. Não precisa ter um ambiente religioso para que um demônio, um espírito maligno seja expulso. Só precisa do nome. Só o nome. E nós já carregamos o nome. Deus abençoe, apóstolo Targino. Amém, meus irmãos? Então, libertação não é expulsão de demônios. Libertação é o processo da desconstrução dos principados na vida daquela pessoa ou daquela família. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Espero ter sido uma bênção na vida de vocês. Compartilhe essa live para mais pessoas aí, esse ensino sobre libertação. Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao apóstolo Targino, ao apóstolo Fábio, os dois conselhos, né? Meu conselho apostólico da nossa convenção apostólica e profética Alfa. Você que não está aí, precisa de uma convenção, você que precisa estar aliado aí a alguma convenção séria, uma convenção regularizada, com CNPJ, você pode entrar em contato comigo, meu telefone está aí na descrição da live, onde nós vamos estar passando aí para ti como é que funciona. Nossa convenção ela tem treinamento, seminário, ela tem um Instituto Apostólico e Profético Alfa, onde nós treinamos, falamos sobre batalha espiritual, sobre os 5 dons ministeriais de Efésios 4:11, falamos um pouco mais e entendemos mais essa identidade que a igreja perdeu dos 5 ministérios, aonde diz que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Entre em contato conosco, venha fazer parte da nossa família, da Convenção Apostólica e Profética Alfa. Venha a tua igreja seja uma igreja parceira no estado que tu está, na cidade onde tu está. É importante. Vamos nos alinhar para que 2025 possamos estabelecer esse governo do reino com treinamentos de batalha espiritual, tirando os cristãos da criancice espiritual, saindo da bolha gospel, entendendo a revelação da palavra, amadurecendo na palavra, na oração, do jejum, entendendo cada propósito. Vamos juntos. Venha fazer parte dessa grande família da Convenção Apostólica e Profética Alfa. Toda a informação aí pelo meu WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Amém? Glória a Deus. Amém, apóstolo. Falei um pouco aqui da convenção, né? Então, vem fazer parte da nossa convenção 2025, da Convenção Apostólica e Profética Alfa. Vai ter um prazer estar aí aprendendo junto, né? Falando um pouco desse ensino que Deus tem trazido para nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu chamo aqui. Entra aí, apóstolo. Entra um pouquinho aí para falar conosco. Glória a Deus. Entra aí, apóstolo Fábio. Se dá para o senhor entrar aí um pouquinho aí. Amém, apóstolo Targino. Falei um pouco da convenção. Graças a Deus, Deus abençoe. Apóstolo Daniel, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
Glória a Deus. Estou tentando ver aqui se eu consigo chamar o apóstolo Fábio. Acho que não vai conseguir. Amém, meus irmãos? Então, assim, Deus abençoe a todos. Fique esse ensino sobre libertação hoje. Foi uma benção. Em nome de Jesus, compartilhe a nossa live. Estaremos aqui de novo terça-feira, uma live apostólica e profética, um tema sempre da palavra de Deus, para podermos estarmos amadurecendo através do conhecimento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e uma boa noite.